Fala seus peixão, beleza? Eu sou o Edu, bem-vindos ao Vem Pro Peixão e hoje vou conversar com vocês sobre uma fala do jornalista Flávio Prado na Jovem Pan Esportes durante o programa Bate e Pronto, que é apresentado pelo Thiago Asmar, que é meu amigo, tá? Muito camarada meu, adoro o Thiago Asmar, a gente se dá mó bem, conversa direto. Mas hoje o Flávio Prado passou do ponto. Eu fiz um vídeo no Futirinhas falando sobre os outros times além do Santos. Falei do São Paulo, falei do Vasco, falei do Cruzeiro, falei do Vasco e falei do Santos também. Aqui eu vou falar, obviamente, sobre o Santos. Se você quiser ver sobre todos os outros times, vai lá. Beleza? Mas o Flávio Prado disse o seguinte: ele falou que o Santos tem uma história gigantesca, mas que hoje não é mais clube grande, porque em todo campeonato que o Santos entra, ele entra para não cair. Fazendo a comparação que ele fez com o São Paulo também, que cabe, ele disse que o São Paulo também não é mais clube grande porque o São Paulo há muitos anos não disputa título e que hoje o Bragantino tem potencial para comprar qualquer jogador do Santos e do São Paulo que ele quiser, e o Santos e o São Paulo não podem comprar nenhum jogador do Bragantino porque não tem poder financeiro para isso. Beleza. Tá, eu entendi o que ele quis dizer, mas não tenho como discordar mais. E como aqui é um canal do Santos, eu vou falar basicamente, vou falar do Santos, mas dos outros times eu também não concordei nem um pouco com o que ele disse. Veja bem, a gente pode criar uma correlação simples. O Flávio Prado é um grande jornalista, historicamente. Então, as coisas que ele fala, obviamente elas têm um peso, e elas continuam tendo, justamente por toda a história que ele escreveu dentro do jornalismo esportivo. Sempre foi um jornalista respeitado, com grandes falas, e hora ou outra as pessoas erram, e ele errou nessa. Mas, pelo fato de ele ter uma história gigantesca no jornalismo esportivo, obviamente, agora ele falou uma grande asneira. E ele deixou de ser um grande jornalista por isso? Não. A não ser que ele desconsidere toda a história que ele escreveu no jornalismo esportivo e só vale o momento. Aí, beleza. No momento, você não é nenhum bom jornalista, Flávio Prado. Nenhum bom comentarista, porque você só falou bosta. Beleza? Usando o seu próprio argumento para falar de você. Mas não é o que eu acredito. Eu acredito que você continua sendo um grande jornalista com uma história muito rica, e por justamente sua história ser grande e rica dentro do jornalismo esportivo, sua fala teve um peso que acabou reverberando. Sua fala teve um peso grande para as torcidas do São Paulo, do Santos, do Vasco, do Cruzeiro, do Botafogo, entende? Porque você pegar uma realidade hoje, realmente, ano passado e esse ano, o Santos realmente está muito mal. Concordo totalmente. E aí você apaga toda a história que foi feita ao longo de 110 anos, joga na lata do lixo, porque o que vale são os 2 últimos anos. Os 2 últimos anos dizem que o time é grande ou não. Só isso. Você apaga tudo que foi feito antes. Ele falou, o Pelé fez uma história muito linda junto com aquele Santos, pronto, acabou. Depois disso, o Santos não é mais clube grande. Caramba, cara. Em 2019, o Santos foi vice-campeão brasileiro. Em 2020 e 2021, foi vice-campeão da Libertadores. Mesmo com todos esses desmandos, mesmo com toda a crise financeira, mesmo com toda essa roubalheira que o Santos viveu desde a saída do Laor em 2013, desde todo esse tempo, o Santos ainda chegou, ainda foi campeão, ainda foi vice-campeão, ainda chegou Libertadores, foi semifinalista, foi semifinalista de Copa do Brasil. Em todos esses anos, cheio de desmandos, cheio de um monte de roubalheira dentro do clube, ainda assim o Santos chegou. Sabe por quê? Porque é um clube gigantesco. Porque é um clube com camisa, com peso, com história, com torcida, com tudo isso. O Santos, hoje, apesar de toda a merda, o Santos hoje está entre os 5 clubes mais falados e comentados do Brasil em engajamento, em número de seguidores, em todas as redes sociais. Você pode fazer comparativo de torcida, tamanho de torcida e o caramba. Na onde importa que hoje, que são as redes sociais e engajamento, o Santos ainda está entre os 5 do Brasil. Apesar de todos esses problemas, com os quais eu concordo totalmente. O Santos passa por momentos realmente muito ruins. Só que você não despreza a história. O clube é gigante justamente pela história. E é por isso, pela história, que o Bragantino não é gigante. Não é porque hoje o Bragantino tem dinheiro, e é com todo o respeito que eu falo isso ao Bragantino, hein? Então eu não odeio nenhum clube rival não, tá bom? E
O Bragantino hoje é um clube com muito poder financeiro, justamente porque tem uma empresa bilionária austríaca que banca o Bragantino. Era para ser o Red Bull Brasil, não deu certo, eles compraram o Bragantino, não se esqueça disso. Bom, então hoje sim, por causa dessa empresa bilionária, o Bragantino tem poder financeiro para comprar jogador em qualquer outro clube que ele queira. Se o Bragantino cismar que quer comprar o Marcos Leonardo no Santos, eles vão comprar o Marcos Leonardo no Santos, vão pagar a multa, porque o Bragantino tem poder financeiro para isso. Embora essa não seja a política de contratações deles. Tem um limite, um teto e tal, e trabalham nisso. Mas se eles quiserem, eles podem. O Santos só seria gigante se uma empresa do tamanho da Red Bull comprasse o clube e aí o Santos tinha poder financeiro para ser gigante. Ou seja, o Palmeiras, por exemplo, no hiato que o Palmeiras teve aí, rebaixamentos, falta de títulos, o Palmeiras deixou de ser grande. O Palmeiras voltou a ser grande quando entrou dinheiro no clube e aí o Palmeiras teve injeção financeira, começou a conquistar títulos, aí o Palmeiras voltou a ser gigante. Então o clube só é grande se ele tem grana. Hoje o PSG é maior do que o Barcelona. O Barcelona não é um clube grande mais, o PSG é um clube grande. Hoje o Manchester City é um clube grande e o Barcelona não é. Hoje o Leipzig é maior do que o Hamburgo e do que o Borussia Dortmund, porque tem mais dinheiro que os dois. Esse é um pensamento pequeno, limitado, e que me deixa muito espantado de um jornalista tão gabaritado e com tanta história no jornalismo esportivo como você. Realmente, é muito ruim esse tipo de pensamento. O Santos vive um momento conturbado, muito ruim. Sim, no ano passado brigou para não cair nos campeonatos. Talvez esse ano viva essa mesma realidade, mas o Santos não deixou de ser gigante. Deus o livre, o Santos seja rebaixado em algum momento, o Santos não vai deixar de ser gigante. Talvez um clube do tamanho do Santos deixe de ser gigante lá daqui 20, 30 anos, se essa realidade for persistente e duradoura e a torcida for diminuindo, o interesse em cima do clube for caindo e um monte de coisa que acontece com vários clubes acontecer com o Santos ou com os outros citados, São Paulo, Vasco, Cruzeiro, Botafogo, tá bom? Aí talvez eles deixem de ser grandes, mas como criar uma correlação? O Botafogo, por exemplo, o último campeonato brasileiro e o último título que hoje consideram-se de expressão do Botafogo foi em 1995. O Botafogo deixou de ser um clube grande. Então desconsidera que o Botafogo serviu a seleção em 3 Copas do Mundo com um monte de jogadores, sendo importante na história da seleção brasileira, sendo importante em Copas do Mundo, por mais que esses títulos não tenham sido propriamente do Botafogo, o Botafogo deixou que a história riquíssima dele fosse apagada e o que importa é só o momento agora. Então não importa o engajamento. Se o Botafogo fosse pequeno, por exemplo, não existiria algum cara querendo interessado em comprar o Botafogo. Justamente apareceu um cara que pagou uma grana aí. E ele usou um outro argumento. Se esses clubes fossem gigantes, o valor deles não seria de um jogador mediano na Europa. Bom, Flávio, se você pegar hoje, o Neymar custou 222 milhões de euros, que hoje daria a bagatela de 1 bilhão... 1 bilhão? Mais de 1 bilhão de reais. Então, sei lá, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Você compraria vários times aqui com esse valor. Com o valor de um Neymar. Então o Neymar... De acordo com o seu argumento, o Neymar é maior do que qualquer clube brasileiro. Porque ele custou mais dinheiro. A realidade do futebol europeu é totalmente diferente da realidade do futebol brasileiro. Sabe por quê? Porque a nossa moeda é desvalorizada com relação ao futebol europeu. Quando o real era 1 para 1, os jogadores vinham para cá e ganhavam em dólar. Depois, isso mudou. Para você comprar um euro, você tem que gastar quase 6 reais. Então é lógico que é muito mais fácil para esses caras, esses investidores estrangeiros comprarem clubes brasileiros, porque a moeda está desvalorizada. E cada real, cada euro compensa muito mais para eles para investir no Brasil. Eles vão ter um potencial de ganho muito maior. É óbvio que um clube do Brasil ele não vai ter um valor tão alto considerando um jogador de futebol europeu. Mas ainda é o Brasil que manda a maioria dos jogadores para o futebol estrangeiro. Ainda é o Brasil e a Argentina, que são base de vários e vários clubes na Europa. Então não dá para simplesmente jogar essa realidade financeira e dizer que isso torna um clube gigante. É lógico que o dinheiro faz com que o clube ajuda o clube a ser muito grande.
É lógico, é óbvio que daqui 20 anos o Bragantino pode estar numa história muito bonita. O Bragantino... Teve a história dele, encerrou, acabou. Hoje o Santos é um time grande? Não. Puta merda, saiu o áudio bem no meio, cara. Eu não vou cortar, não. Não vou cortar, não. Dane-se. Que apagou a tela aqui, quando voltou tava pegando o áudio dele. Bom, voltando. É lógico que daqui 20 anos o Bragantino pode ter conquistado alguns títulos expressivos e pode ser maior que o Santos? Pode. Se der até lá, daqui 20 anos, o Bragantino tiver 8 campeonatos brasileiros, ou 9, ou tiver conquistado pelo menos 2 Copas do Brasil, 4 Libertadores, 3 campeonatos mundiais, aí você vai falar, pô, o Bragantino é maior que o Santos. Tá bom. Maior. Mas que o Santos deixou de ser gigante pro Bragantino ser gigante sozinho? Não. Então pode ser que isso aconteça, por causa do potencial financeiro. Mas, se eu tenho certeza absoluta que se o Santos virar uma SAF hoje, ou o São Paulo, e como os outros clubes citados viraram, vai aparecer alguém querendo interessado em querer investir no clube. Sabe por quê? Porque ele é gigante. Porque o cara que investir, ele sabe que vai ter engajamento de torcida, pessoas comprando os produtos, pessoas consumindo o clube, falando sobre o clube, mostrando o clube no mundo todo. Você vê o John Textor, ele mostra o Botafogo lá na Premier League. Ele já está criando canais em inglês do Botafogo. Sabe por quê? Porque tem potencial, tem história, é gigante. Entende? Então não dá para simplesmente pegar essa realidade e dizer que o time deixou de ser grande. É um pensamento muito pequeno que eu espero que você refaça e eu espero que você não esteja indo para essa corrente só da polêmica, que busca só a polêmica, que busca só o embate para ser falado. Por toda a sua história, por você ser gigante no jornalismo esportivo, eu espero que você não esteja indo para esse lado. É uma realidade que as redes sociais estão impondo ao hoje. No Brasil, né? No mundo. Elas impõem, elas buscam a polêmica e buscam a raiva e o ódio porque isso cria engajamento. Mas, por toda a sua história, por toda a sua trajetória como jornalista esportivo, por ser um cara que eu sempre gostei, sempre admirei, sempre acompanhei, eu espero que não. Né? Que a sua opinião seja mais bem construída do que isso. E não só com relação ao Santos, com todos os outros citados. Como eu disse aqui, eu não odeio nenhum rival. Eu respeito a história de todos. Eu respeito a história do São Paulo, respeito a história do Palmeiras, respeito a história do Corinthians, do Flamengo, do Vasco, do Cruzeiro, que todos esses clubes têm histórias lindas e muito grandes para ser desconsideradas simplesmente por um momento conturbado ou um momento financeiro, beleza? Quero te ouvir, diz aí sua opinião nos comentários. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!